Boa tarde, professora Flávia. Vou dar início agora à apresentação do caso clínico. Os integrantes do grupo são Lucas Garavini, Luísa Vilela e Maria Luísa Belisário. E a doença que a gente escolheu para o caso é a doença de Chagas crônico. A nossa paciente, BLM, tem 53 anos, é natural de Bambuí, Minas Gerais, e procedente da cidade de Cruzeiro, em São Paulo. Ela chegou ao pronto-atendimento queixando disfagia, dispneia e perda ponderal de peso, que ela veio notando nos últimos 2 meses. Relata ter um quadro de tosse crônica, edema de membros inferiores e hepatomegalia. Também comunicou náusea, vômitos, fecaloma e saciedade precoce, além de dores no peito em algumas situações. A queixa principal da paciente foi cansaço, fraqueza, dificuldade para respirar, dor abdominal e coração acelerado. Na história patológica pregressa, temos a paciente negando cirurgias anteriores, diabetes mellitus, tabagismo e abuso de álcool. Também nega o contato com caramujo recentemente e, como comorbidade, possui hipertensão arterial. Na história familiar e social, temos que a paciente tem o pai falecido por problema no coração e a mãe portadora de hipertensão arterial. A paciente relata que reside em casa de pau a pique e faz uso de água filtrada. Agora falando sobre o exame físico realizado na paciente. Na ectoscopia, a paciente apresentava-se com facies atípica, estava corada, acianótica e anictérica, afebril e com edemas de membros inferiores e engurgitação das veias jugulares. Na inspeção do aparelho respiratório, apesar do tórax apresentar-se simétrico, nota-se aumento do diâmetro antero-posterior, porém não apresenta retrações ou abalamentos, e a expansividade dos lobos superior, médio e inferior são preservadas. Quando realizada a percussão, nota-se presença de som claro pulmonar e à ausculta houve identificação de murmúrio fisiológico sem ruídos adventícios. A frequência respiratória em repouso foi de 19 incursões por minuto e após 15 polichinelos de 51 incursões por minuto. Na inspeção e exame do pericárdio, não há visibilidade de ictus cordis, o qual seria palpável ao nível da linha axilar anterior. E à ausculta, nota-se bulhas arrítmicas e hipofonéticas, e não a detecção de sopros. O pulso radial é fino, assimétrico e arrítmico. A frequência cardíaca em repouso foi de 87 batimentos por minuto e após executar 15 polichinelos de 176 batimentos. A pressão arterial foi de 150 por 90 milímetros de mercúrio e ao exame do aparelho digestivo nota-se distensão abdominal e abdômen menos peristáltico que o normal. Os exames laboratoriais da paciente indicam uma pequena baixa em hemácias e hemoglobina, que se aproximam dos limites inferiores do valor de referência, e os linfócitos aumentados, pois são células de defesa características de uma doença crônica, como a descrita do caso. Um raio-x de tórax solicitado mostra um alargamento global da área cardíaca. E como hipóteses diagnósticas, temos HIV, doença coronariana, leishmaniose visceral e doença de Chagas crônico. A possibilidade de HIV foi anulada após o resultado negativo do teste sorológico. A doença coronariana foi descartada após a tomografia computadorizada das artérias coronárias, que apresentou resultados normais, sem nenhum grau de calcificação e sem placas não calcificadas. E a leishmaniose visceral foi descartada após o resultado da imunofluorescência indireta, que resultou em um valor abaixo de 1:40 na diluição. O diagnóstico, então, foi confirmado através da realização de 2 exames, o ELISA indireto e a hemaglutinação indireta, ambos reagentes para o antígeno de Trypanosomia cruzi. O exame da hemaglutinação indireta consiste em uma reação simples embasada na aglutinação de hemácias sensibilizadas com antígenos de Trypanosoma cruzi, juntamente com o soro, que integra anticorpos para esse parasita. Quando há presença de anticorpos anti-antígenos de Trypanosoma cruzi, eles formarão ligações entre essas hemácias, que interagem com os antígenos da sua superfície. Desse modo, a olho nu será visível a formação de uma capa nas placas de microtitulação. Abaixo vemos uma imagem representando as etapas da hemaglutinação indireta e a interpretação do resultado, na imagem da direita. Já o ELISA é um teste de caráter imunoenzimático que consiste na utilização de anticorpos associados a enzimas, que, quando conjugadas a substratos específicos,
revelam a interação anticorpo-antígeno por meio de um cromógeno. Para a detecção de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi, é utilizado o método ELISA indireto. O teste funciona da seguinte forma. Primeiro, os antígenos são adsorvidos à fase sólida e, em seguida, é adicionada a amostra contendo anticorpos específicos que se ligam aos antígenos. Então, é adicionado um anti-anticorpo, que no caso é uma anti-imunoglobulina, conjugado a uma enzima, e ocorre a interação entre o conjugado e o anticorpo da amostra. Finalmente, são adicionados o substrato e o cromógeno. O resultado do ELISA é considerado reagente quando a leitura em espectrofotômetro indicar uma amostra com densidade óptica acima de um ponto de corte determinado. No caso dessa paciente, que possui a doença de Chagas em sua fase crônica, não existe cura. E além disso, os danos no coração e possivelmente no sistema nervoso central são considerados irreversíveis. A conduta a partir de agora vai se basear no tratamento da insuficiência cardíaca chagásica com o uso de medicamentos como beta-bloqueadores, inibidores da enzima de conversão da angiotensina e espironolactona. Além disso, a paciente deve continuar atenta em relação aos sintomas relacionados ao aparelho digestório, já que esses sintomas podem sinalizar megaesôfago e megacólon, que tem tratamento apenas cirúrgico. Então, assim sendo, podemos dizer que o tratamento para a fase crônica da doença de Chagas se baseia apenas em cuidados paliativos. Então, para concluir a apresentação do nosso caso clínico, vou falar da evolução da paciente, que apesar de não ter tratamento para a doença em si, ela respondeu bem ao uso dos medicamentos para tratar a insuficiência cardíaca, porque apesar de ainda apresentar a frequência cardíaca aumentada, as medidas se encontram controladas. E acerca dos sintomas relacionados ao aparelho digestivo, o quadro não evoluiu para megacólon ou para megaesôfago, mas ainda assim é importante que a paciente continue sendo cautelosa quanto a esses sintomas, uma vez que são alguns dos episódios mais graves decorrentes da patologia. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.